Amém. Amado, quero conversar com você sobre algumas coisas que estão em meu coração, né? Selecionei vários textos aqui, talvez a gente caminhe por alguns, mas deixa eu pensar com você alguma coisa, a partir da semana passada, quando nós caminhamos nas 3 ceias, que a ceia pascal, né, de Êxodo capítulo 12, as crianças, tia Mira, as crianças, faz assim para mim, faz assim, isso, deixa eu orar por vocês, onde vocês estão aí, espera aí. Papai, abençoa cada uma das crianças, cada um dos nossos filhos, também as professores que ministrarão a cada uma delas. No nome de Jesus, amém. Pode ir lá. Muito bem. Desculpa, gente, desculpa. Vamos lá. Então, tem a janta pascal, né? A ceia pascal de Êxodo capítulo 12, que de alguma forma profetiza a ceia do Senhor que está acontecendo com Jesus e os discípulos. Nós mencionamos o texto de Mateus capítulo 26, mas também a ceia do Senhor, que estava sendo profetizada pela ceia da Páscoa de Êxodo 12, também aponta para uma terceira ceia, que nós chamamos as bodas do Cordeiro, que é o momento em que Jesus, com todos os seus discípulos, estarão celebrando uma festa de casamento, que é a festa de casamento de Jesus. A igreja, e nós gastamos um pouco mais de tempo falando do futuro, falando do céu, falando desse momento, baseado principalmente no texto de Apocalipse capítulo 19. E eu confesso a vocês que eu tenho pensado muito ultimamente, um conjunto de coisas, né? Tanto na terra, nos nossos desafios missionários, pensando nos desafios de crescimento, nos desafios de abençoar cada um de vocês, de abençoar as famílias. A gente pensa isso o tempo todo, mas eu faço o exercício que eu mencionei domingo passado, de olhar para o céu, de olhar para cima. Deus nos ensina a olharmos para o futuro, Deus nos ensina a olharmos e desejarmos o céu, né? Como mencionei, como se tivéssemos saudade, e temos saudade, porque o céu é a nossa pátria. Mas, pensando nessas coisas, pensando num futuro, e num futuro próximo na história da igreja, eu fui para Mateus capítulo 24, um pouquinho antes. Domingo passado mencionamos o capítulo 26, fui um pouquinho antes para o capítulo 24 de Mateus, e estava lendo a respeito do tempo em que estará próximo da segunda vinda de Jesus. A proximidade da cruz trouxe um clima de angústia na história, entre os discípulos, no primeiro século, mas também sobre Jesus. Mas era a proximidade do momento mais importante de toda a história da humanidade, onde a morte estaria sendo derrotada, a morte morreria, onde o império das trevas seria cabalmente derrotado, onde todos os espíritos e todos os demônios que agiam com certa liberdade na terra estariam com seus poderes aniquilados por causa do poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. A morte eliminou o governo das trevas. Naquele momento, o momento mais importante da história da raça humana, da história da humanidade, foi também permeado de angústia. Parece que antes de acontecer uma coisa muito boa, o clima parece que fecha. Não é assim, às vezes? No nosso dia a dia não parece que é assim, às vezes? Né? Algo muito bom está para acontecer, mas antes de acontecer o muito bom, parece que
piora. Aí alguém inventou uma frase assim: antes de melhorar, piora. Né? Antes de melhorar muito, a coisa piora, mas depois melhora. Então, é um fato isso com relação à cruz. Mas, com relação à segunda vinda de Cristo também. A história vai estar fechando. Ele vem resgatar a sua igreja. O diabo vai ser derrotado, e aqueles que ele levanta, como falso profeta, besta, na verdade, todo o espírito do anticristo que há na terra, eles se manifestarão com muita força, e vai parecer que a coisa está ficando muito, muito pior, muito pior, muito pior. A tribulação, a palavra de Deus fala da tribulação, da grande tribulação, e a grande tribulação está associada à segunda vinda de Cristo. Mas quando parece que a coisa piora, Jesus entra em cena, e Ele muda tudo. Quando Jesus entra em cena, Ele é a luz, o poder das trevas é aniquilado, todo engano, todo tipo de estrutura de conhecimento que se levanta contra as verdades de Deus, tudo isso fica evidenciado e também o seu poder acaba. Quando Jesus entra em cena, o reino de Deus aparece, se manifesta. Aí, todos os nossos inimigos se sujeitam. Pá! Aí Ele muda tudo. Ele restaura. Ele transforma. Ele reconduz a história para a vontade de Deus. É só quando Jesus entra em cena, quando Ele aparece. Isso é uma dinâmica que deve acontecer na nossa vida sempre. Eu estou me referindo a um evento, a um momento que acontecerá no futuro, aconteceu no passado, acontecerá no futuro a segunda vinda, mas essa dinâmica da manifestação do reino de Deus, essa dinâmica de quando Jesus entra em cena, nós, filhos de Deus, cantamos isso hoje, não cantamos? Amém? Nós, filhos de Deus, podemos experimentar essa dinâmica todos os dias. Amigo, não importa, amado irmão, amigo, irmão, não importa se as coisas pioram, ou pareçam que pioram, ou piorem de verdade. Não importa nada disso. Amado, quando Jesus entra em cena, as coisas são transformadas. Aconteceu assim na casa de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa, quando Ele entrou em cena, Ele transformou totalmente. Aconteceu assim com o cego de Jericó. Quando Jesus apareceu, quando Ele entrou em cena, diante do cego, Ele transformou a vida daquele homem. Quando Jesus entrou em cena, na casa de Pedro, a sua sogra estava doente. Quando Jesus entrou em cena, Ele transformou a vida da sua sogra. Talvez por isso Pedro tenha negado Jesus, mas essa é outra história. A pastora está falando que só porque eu não vou ser sogra nunca, né? Eu de fato não, mas sogro sou, né? Mas deixa isso para lá. Há controvérsias teológicas quanto a essa afirmação, né? Não importa, o fato é o seguinte: quando Jesus entra em cena, a luz entra, a saúde entra, a paz entra em cena. O rei entra em cena, o rei de justiça entra em cena, o rei da alegria entra em cena. Quando Jesus entra em cena, o poder entra em cena. Aconteceu assim na vida de tanta gente. Imagina, Paulo no caminho de Damasco, estava indo para matar cristãos, mas aí Jesus aparece, Jesus entra em cena na vida do apóstolo, não era apóstolo na época, na vida da autoridade de Saulo, desse capitão, dessa autoridade policial, governamental, que tinha direito de matar os cristãos e tal. Jesus entra em cena. Quando Ele entra em cena,
Ele transforma o coração, muda a vida, muda as coisas de dentro de nós. Primeiro, gente, preste atenção, primeiro as coisas mudam dentro de nós. O reino de Deus é estabelecido primeiro dentro de nós. O nosso coração experimenta o Rei. O nosso coração experimenta a presença do reino de Deus. O território do nosso coração, o território da nossa alma, experimenta a chegada do príncipe da paz, as coisas são transformadas dentro de nós. Em geral acontece assim, primeiro dentro de nós e depois fora de nós. Quando as coisas podem ser transformadas e são transformadas fora de nós, a gente de alguma maneira participa com os nossos clamores, com a nossa fé. Há um poder que vem de dentro de nós, do nosso espírito ressuscitado, que vem do Espírito Santo que ministra a nós, que projeta profecias, projeta declarações de fé, projeta a palavra de Deus e promove a transformação das coisas que estão fora de nós, mas em geral as coisas começam a serem transformadas dentro de nós. É quando Jesus entra em cena. Às vezes a gente tende a trocar, né? Quer que as coisas mudem fora de nós, para a gente estar bem. Mas, amado, não é assim, geralmente não é assim. As grandes transformações sempre começam de dentro para fora. Relacionamento conjugal, e eu estou orando para minha esposa melhorar. O Espírito Santo fala assim, você está orando errado, começa a mudar você, muda teu coração. Seja mais paciente, ame mais, cumpra a palavra de Deus que falou, ame a esposa, assim como Jesus ama a igreja. Ame a sua esposa, assim como Jesus ama a igreja. Para de orar para ela mudar, muda você. O inverso também, né? O inverso também é verdade, Deus muda meu marido. Aí Deus fala assim, não filha, muda você. As transformações começam em nós. Depois é que elas vêm para fora. Mas Jesus entra em cena. Ele entra em cena dentro de nós. Aonde Jesus aparece, acontecem as transformações. Amém? E isso é a dinâmica da nossa vida. Mas na segunda vinda isso vai acontecer. Vai parecer que está tudo acabando, parece que está tudo perdido, parece que o diabo está vencendo todas. Aí Jesus entra em cena. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele muda tudo. Eu vejo isso no Salmo, no Mateus 24, eu selecionei alguns versos e tem algo que eu quero destacar aqui. Está assim, verso 4. E ele lhes respondeu, os discípulos perguntaram para Jesus algumas coisas sobre o fim dos tempos, e Jesus começa a responder para eles. Então chega no verso 4, com essa palavra. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Deixa eu falar um pouco sobre isso, depois eu continuo. Vede que ninguém vos engane. Amado, há um espírito maligno que a gente costuma identificar como espírito de engano. O apóstolo Paulo menciona isso muitas vezes, de maneiras diferentes, mas uma das formas que ele menciona é quando ele fala em Coríntios das estruturas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Satanás trabalha com mentiras e com enganos para contaminar, perverter as verdades de Deus. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra que pregamos é a palavra da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a verdade.
Existe um risco, o que Jesus está dizendo aqui, existe um risco de nós, crentes, filhos de Deus, discípulos de Jesus, sermos afetados, acometidos, prejudicados por enganos. De que tipo? Pode ser que haja uma tentativa, na verdade há uma tentativa das trevas de perverter os conceitos que a gente tem do próprio Evangelho, da vida cristã, do cristianismo, do que é a igreja, e do que é o cristianismo, e que tipo de cristianismo eu vivo, o que é de fato esse negócio de ser crente, o que é de fato esse negócio de ser evangélico, que alguns no nosso tempo estão evitando, alguns pastores, alguns líderes estão evitando até usar essa expressão evangélico. Não somos evangélicos, porque virou uma salada russa no Brasil, né? Você fala evangélico, você bota no mesmo balaio gente que acredita em coisas tão diferentes, mas são identificados como evangélicos. Mas vamos pensar, não no conceito da palavra, a partir do nosso tempo, vou pensar a partir da palavra de Deus, Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Existe um risco de nós estarmos entendendo o Evangelho, o cristianismo, de jeito errado. Existe um risco da gente estar sendo bombardeado com enganos e mentiras a respeito de finanças. Se Satanás conseguir fazer a gente entender do jeito errado o dinheiro, ele pode afetar a nossa vida, ele pode afetar as nossas finanças, ele pode afetar a nossa fé no provedor. Se ele fizer a gente entender errado a questão do dinheiro e falar e tentar ensinar a gente que o dinheiro tem uma importância maior do que tem, é capaz da gente virar escravo também do dinheiro, escravo do engano a respeito das finanças. Se Satanás conseguir convencer uma geração de jovens e adolescentes que não tem nenhum problema em fazer sexo antes do casamento, ele vai conseguir escravizar uma geração inteira na sua intimidade, no casamento, vai conseguir afetar a saúde dos relacionamentos conjugais de uma geração toda. Percebe? Há uma verdade, a verdade de Deus, que é a pureza nos relacionamentos, que o sexo é santo ao casamento, de que há um homem e uma mulher. Deus tem vontades para com cada um de nós. Ele tem vontades para a minha vida ministerial, para a minha vida profissional, sim, Ele tem vontades a meu respeito para que eu cumpra determinados papéis na história da sociedade onde eu vivo, na história da igreja que está sendo construída, e eu sou parte da construção dessa história. Deus também tem vontades a respeito da minha vida sentimental. Deus tem vontades, no caso dos jovens, Deus tem vontades. Ele tem uma vontade a respeito da tua esposa. Ele sabe quem seria a melhor esposa para você. Ele sabe quem seria o melhor esposo para você, jovem. Ele sabe disso. Por isso, sempre que eu falo disso para jovens, eu digo, sabe onde você vai encontrar a tua esposa? Sabe onde você vai encontrar teu esposo? Você vai encontrar ele em Deus. Porque se você não encontrar ele em Deus, é melhor não encontrar em lugar nenhum. Você vai encontrar ele em Deus, porque o teu marido está lá na presença de Deus te procurando, e ele precisa te achar, e para ele te achar, você vai ter que estar lá. Então você sobe, você busca a presença de Deus, e é muito bom que vocês se achem na presença de Deus, porque se aquele que você acha que será teu cônjuge não estiver na presença de Deus, você está equivocado. Se o diabo conseguir enganar uma geração a respeito das intimidades sexuais, a respeito da vida sentimental e da vida conjugal, ele escraviza essa geração nessa área aí. Amém? Estão comigo? Estão compreendendo o risco dos enganos
Vede que ninguém vos engane. Ele está falando isso para discípulos. Não, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Belezinha, eu também tenho. Mas existe o risco aqui. Por isso, vale a pena a gente avaliar algumas coisas. A proposta dessa noite é a gente avaliar as verdades que dominam a nossa vida, as verdades que direcionam a nossa vida com relação ao cristianismo, ao presente e ao futuro. Porque se a gente estiver equivocado no presente, pode ser que o nosso futuro seja comprometido e a gente não seja do time da noiva de Cristo lá no futuro. Sabe, essa é a minha preocupação. É uma pergunta que eu faço. Gente, será que Satanás consegue enganar uma geração de povo de Deus ao ponto de prejudicar a história da salvação? Será que nós todos estaremos lá? Será? Aquilo que ele fala aqui no final do verso 13 e 14, que eu vou ler o texto, eu vou chegar lá, né, quando ele fala que se aquele que perseverar, só aquele que perseverar até o fim, diante de todas as situações, é que será salvo. Quem que aguenta? Tem que aguentar a injustiça, tem que aguentar na vontade de Deus, tem que segurar a onda, porque há poder de Deus a nós, disponível, né? Engano. Muito bem, deixa eu falar de um outro tipo de engano, né? Vede que ninguém vos engane. Preste atenção. No século XIX, vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Posso seguir? Ok? No século XIX, o século XIX, ele foi um século muito importante na história do avanço do Evangelho em todo o mundo. Grandes obras missionárias aconteceram no século XIX. O Evangelho o Evangelho protestante chegou no Brasil no século XVI. O primeiro time, eu mencionei isso domingo passado, eu acho. O primeiro time de missionários protestantes calvinistas chegou aqui em 1500 e tralalá. Sabiam disso? Logo depois da Reforma. Logo depois da Reforma, Calvino, ele influenciou muita gente, né, protestantes, e tinha um grupo de protestantes franceses, que aceitaram o desafio missionário de vir para o Brasil, uma vez que o Brasil estava sendo descoberto, mas junto com o descobrimento do Brasil, vieram comitivas também da Igreja Católica Romana, e esse time de cristãos protestantes calvinistas, no século XVI, logo depois do descobrimento, aceitou o desafio missionário de vir para cá, para pregar o Evangelho não católico romano. E eles vieram. Morreram todos. Mortos pelos índios e também pelas comitivas da Igreja Católica, que veio junto com Portugal, relacionado ao descobrimento e tal. Do século XVI até o século XIX, houve um vácuo aqui na obra missionária dentro do Brasil, dentro aqui do nosso território. O Brasil cresceu, você conhece a história, e também a Igreja Católica se estabelecendo ao ponto do Brasil hoje ser considerado o maior país católico do mundo. Mais que Itália, mais que Roma. Roma é um micropaís, né? Fora a Itália, o Brasil é o maior país católico do mundo. Mas, no século XIX, houve uma explosão de trabalho missionário que fez com que os países do hemisfério norte, cristãos protestantes, avançassem em investimentos missionários por muitos países do mundo, e principalmente os do hemisfério norte, visitando os países do hemisfério sul com trabalhos evangelísticos. Esses vieram para o Brasil no século XIX. No século XIX, um dos primeiros missionários protestantes que chegaram aqui no nosso Brasil
foram luteranos. A igreja luterana chegou aqui em 1823. Se estabeleceram parte aqui no sul, a maioria aqui no sul, tanto que você, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você encontra os luteranos do Brasil estão nessa região aqui, principalmente. Levantaram escolas teológicas em São Leopoldo, por exemplo, na cidade de São Leopoldo, fica a menos de 1 hora de Porto Alegre. Existe uma escola chamada lá, Escola Superior de Teologia, levantado pelos luteranos. E isso na primeira metade do século XIX. Depois dos luteranos, vieram para cá os congregacionais em 1854. Depois vieram os presbiterianos, e depois vieram os batistas, depois os metodistas, e assim, um pouco antes dos batistas, vieram os metodistas também. E no século XIX, os missionários das principais igrejas protestantes do mundo chegaram ao Brasil e houve um boom de crescimento do protestantismo na nossa nação brasileira. Mas não só no Brasil, isso também nos continentes do hemisfério sul, também na África, também na Ásia, houve um investimento poderosíssimo da obra missionária nesses lugares. E o evangelho começou a crescer com as bases das doutrinas da Reforma de 1500, que, até onde a gente sabe, onde a gente estudou e observa, eram veias puras, eram veias corretas, eram escolas teológicas que ajudavam, de fato, a igreja a crescer na sã doutrina. Mas, também no século XX, com o evangelho crescendo em todos os países, também no Brasil, aconteceram algumas coisas muito curiosas no século XX, na primeira metade do século XX. Aconteceu uma multiplicação de igrejas e uma multiplicação de denominações dentro da veia pentecostal. Os pentecostais nasceram em 1904, quando começaram a se reunir na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, numa cidade, lá eu não lembro qual o nome, mas em 1906 explodiu o movimento da Rua Azusa, e é o movimento pentecostal. O movimento pentecostal nasceu no século passado, que veio para o Brasil uma turma que levou o nome da Assembleia de Deus. O mover da Rua Azusa, o mover pentecostal na história, que iniciou no século passado, é o mover das Assembleias de Deus, que veio para o Brasil em 1910. Os assembleanos vieram para o Brasil evangelizar logo depois do mover, e foi uma coisa poderosa, uma coisa linda. Começou lá em Belém do Pará, depois veio descendo o Brasil todo. E muitas denominações passaram a surgir, ligadas às veias teológicas e doutrinárias principais da história da Reforma, entre eles, lógico, os presbiterianos, calvinistas, os batistas, e também os metodistas, que vieram do século XVIII, com Wesley, e os congregacionais, nascendo nesse período também, perto do começo do século século XIX, e essas veias das igrejas se espalharam pelo mundo. No Brasil, houve também a multiplicação, só que o Brasil aprendeu a absorver quase tudo que vem de fora, não é isso? Não há um negócio assim no Brasil? Parece que o brasileiro acha que o que vem de fora é mais importante, não é isso? Isso não é verdade, ok? Você veio de fora? Ou de dentro? Tem alguém que é estrangeiro aqui? Todos nós somos descendentes de estrangeiros, ok? Todos nós somos. Eu sou, a pastora é também, você também, Os nossos antepassados vieram de fora, mas nós somos filhos dessa terra. E nós somos filhos dessa terra e a gente faz coisa boa. Amém, queridos? Eu acredito nisso. Não é esse negócio de tudo que é importado é melhor, não. A gente faz coisa boa. Eu acredito na gente. Eu acredito no potencial do brasileiro. Acredito de verdade. Mas aí o que aconteceu? No metade do século XX, algumas igrejas começaram a descobrir algumas coisas interessantes que chamava povo. Por exemplo,
uma questão que foi desenvolvida e se transformou numa teologia, que não é teologia, mas se usa o nome, então eu vou usar, teologia da prosperidade. Isso se desenvolveu na primeira metade do século passado. Aí, como atraía muita gente, eles se especializaram nesses conceitos, escreveram livros e tal, e esses livros vieram para o Brasil e inspiraram muitas igrejas no Brasil no século XX, no século passado. E, de repente, eles estavam replicando todas as palavras, as supostas verdades, dentro dessa teologia da prosperidade, e, de repente, as igrejas estavam nascendo, e as igrejas estavam crescendo e se multiplicando, dentro de um conceito que era pervertido. Engano, espírito de engano. Mas eles nem sabiam que estavam sendo enganados. E o conceito da teologia da prosperidade está contaminado por um pensamento que vem do humanismo filosófico. Me desculpa falar tantas coisas assim, parece sala de aula hoje aqui, mas é isso que eu tenho no meu coração. Então, tem misericórdia de mim? Amém? Tem misericórdia de mim? Obrigado. Né? Parece uma sala de aula, mas eu vou seguir nessa direção aí, não vou mudar não. Tá certo? Então vamos lá. Ok? Aí, o que aconteceu? Quem acredita nesse negócio da prosperidade, geralmente tem sérios problemas num relacionamento com Deus, no que diz respeito à provisão. Porque ele entendeu errado a questão da provisão. Sabe outra coisa que afeta com engano, pode afetar com engano o nosso conceito de cristianismo e de evangelho, é que o humanismo, ok, que é uma escola filosófica que põe o homem no centro de todas as coisas, o homem é o centro do universo, o homem é o centro do mundo, a satisfação das suas necessidades são as coisas mais importantes que existem na história, e a satisfação também dos seus desejos. Tudo existe para satisfazer as necessidades e os desejos do homem. O homem está no centro. Isso é idolatria, porque não é o homem que está no centro. Quem deve estar no centro é Jesus Cristo, Ele é Deus. E não nós e as nossas necessidades. Agora, se existe algum tipo de evangelho, que é um tipo de evangelho que Paulo fala em Gálatas, que é para a gente considerar anátema. Anátema significa maldito. Maldito significa destinado ao inferno. Se tem algum tipo de evangelho que está contaminado, a gente tem que considerar anátema, mas às vezes a gente nem sabe. Agora, um evangelho da prosperidade que está contaminado por esse humanismo, que coloca o homem no centro de todas as coisas e a satisfação das suas necessidades e desejos são as coisas mais importantes. Quando esse tipo de evangelho é pregado, ele vai gerar frustrações em alto nível nas pessoas, porque isso não é a verdade. Aí eu deixo de confiar em Deus, e que Deus me ama e me abençoa, mesmo nos dias de aflição, porque eu acabo acreditando que se eu estou bem com Deus, eu tenho que prosperar financeiramente, porque toda a teologia da prosperidade aponta para as questões materiais. Agora, rico e Lázaro, quem era o próspero entre os dois? Lázaro, dentro do conceito bíblico correto, não é isso? Agora, dentro do conceito mundano, quem era o próspero entre rico e Lázaro? O rico.
Se de alguma forma o nosso cristianismo estiver contaminado pelo humanismo, por esse pensamento que se espalhou pelo Brasil na metade do século passado, e a gente ficar achando que um dos sinais da minha espiritualidade, da minha maturidade, de eu estar bem com Deus, é a minha prosperidade financeira, é grana, é dinheiro na poupança, é um carro bom. A hora que por qualquer motivo eu perder essas coisas, a minha fé vai para o ralo. Pois quando o anticristo aparecer em cena na história, o falso profeta e a besta e todos que o espírito do anticristo levantar na terra, a primeira coisa que vai acontecer é eles tirarem todos os bens do povo de Deus. Isso não quer dizer que a gente não tem que construir, como disse domingo passado, construir, edificar e investir, e construir riqueza, não há nada de errado nisso. Mas se a riqueza estiver no lugar errado dentro do meu coração, é capaz dela me levar para o inferno. Porque ela vai se transformar num Deus. Porque a hora que o trio satânico entrar em cena na história, próximo da segunda vinda de Cristo, e colocar todo o povo de Deus fora do sistema econômico, fora do sistema financeiro, fora do compra e venda, e colocar o povo de Deus numa condição dessa, e a gente acabar perdendo as coisas, tudo aquilo que nós construímos, e tiver alguma fagulha de fé baseada nesse negócio, ou algum tipo de contaminação no nosso tipo de evangelho, naquilo que a gente pensa, é capaz da nossa fé ir para o ralo, da gente ruir, da gente desmontar, porque a gente está entendendo errado, o espírito do engano. Vede que ninguém vos engane. O dinheiro é servo. O que Paulo fala em Timóteo é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é um negócio tão sério que o Novo Testamento fala que tem um cara chamado Mamon no Império das Trevas. Mamon, que é o cara que comanda todo o sistema econômico mundial. É um principado das trevas. Ou você acha que é por acaso que o banco arranca teu couro? O sistema financeiro arranca teu couro, e se puder arrancar mais que o teu couro, arranca tua carne, arranca tuas veias, as tuas veias, e arranca os teus ossos, e rói os teus ossos. Por quê? Tem mamon. Porque o mundo jaz no maligno. Daí a tremenda importância da gente sair do mundo e o mundo sair de nós. Os governos do mundo saírem de nós, os conceitos saírem de nós. Vede que ninguém vos engane. Porque se a nossa fé estiver baseada em coisas, se a nossa fé estiver baseada no bem-estar, se a nossa fé estiver baseada no meu conforto, e isso me for tirado, para onde vai a nossa fé? Ela está baseada em quê? Amém? Vamos seguir. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca na história houve tanto terremoto, maremoto, tsunamis, como tem acontecido nas últimas décadas. Nunca tinha havido um tornado no Brasil até o primeiro semestre de 2005, que aconteceu em Santa Catarina. Não sei se você lembra disso. Um tornado
em Santa Catarina, devastou bairros inteiros. O vento e o tornado lançou casas, destroços de casas inteiros, a quilômetros de distância. E esse tornado recebeu o nome, foi batizado como Katrina, no estado de Santa Catarina. Katrina é Catarina. Sabe o que significa Catarina? Purificação. Katrina significa purificação. É a tradução do nome. Você entra lá no dicionário de nomes, procura o significado de nome Catarina. 2005. Nunca tinha acontecido no Brasil. No segundo semestre de 2005 também, aconteceu um outro tornado no interior de São Paulo. Esse eu acho que eu contei para vocês já, mas quero me referir. No interior de São Paulo, pertinho de Indaiatuba. Eu estava com uma equipe de ministros nessa época e eu estava pregando numa igreja chamada Igreja Restauração, do pastor Renato, lá em Indaiatuba. Uma semana depois do tornado ter passado em Indaiatuba e destruído, lembra de uma história de um tornado ter destruído a fábrica da Toyota em Indaiatuba? A fábrica da Mercedes, algumas fábricas da GM em Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade, fica a 1 hora de São Paulo, tem muitas fábricas de automóveis ali. Segundo semestre, eu estava, uma semana depois do tornado, pregando na comunidade de restauração do pastor Renato, lá em Indaiatuba, e ele levou a gente para mostrar o que tinha acontecido. O tornado nasceu num descampado, criou força e foi andando na direção de Indaiatuba. Quando estava indo na direção de Indaiatuba, ia passar por um bairro, na periferia da cidade, ia destruir, ia matar muita gente. O que aconteceu? O tornado parou na extremidade do bairro, presta atenção, contornou o bairro, era um final de semana, entrou pelo centro da cidade, na avenida principal, não tinha quase ninguém, os comércios estavam fechados, passou na prefeitura, nisso que ele passou, ele foi destruindo algumas coisas, dentre elas as fábricas de automóvel. Passou pela avenida principal, foi destruindo o prédio da prefeitura, foi destruindo lojas, destruindo um monte de coisa, destruiu mais de 200 carros da Toyota dentro da fábrica, muitos carros da GM e tudo mais, foi destruindo um monte de coisa. E foi destruindo muitas das construções que estavam em volta da cidade por onde o tornado passou. Em volta, num dos bairros que o tornado deu a volta, existia na extremidade do bairro uma Assembleia de Deus, uma igreja, Assembleia de Deus, e o nome escrito na parede, Assembleia de Deus. O tornado passou margeando o bairro, destruiu a igreja, a Assembleia de Deus, caiu tudo no chão, a não ser um pedaço da parede da fachada onde estava escrito Deus. Caiu tudo, menos o tequinho da parede, onde em cima estava escrito Deus. Essa parte não foi destruída pelo tornado. Fala para mim, isso é coincidência? Ou Deus está falando com a nação brasileira? Isso é coincidência ou Deus está falando com a gente? Já há muitos anos. Isso é coincidência? Ou Deus está falando assim, apura a sua fé. Apura a sua fé. Apura seu cristianismo. Apura o que você tem entendido do que é andar com Jesus. Apura. Purificação. Apura a tua vida, filho. Abandona o pecado. Apura a tua vida. Abandona um cristianismo frouxo, mal vivido, de pouco oração, de pouca fé, de pouca dependência de Deus, de pouca disciplina.
Hoje, conversando com a classe de treinamento de líderes, na parte da manhã, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Fiz um desafio. Sermos uma geração que ora mais, que jejua, que busca mais intimidade com Deus, que conhece mais a Deus intimamente. Apura teu cristianismo, filho. Abre os olhos, como diria minha sogra. Amada sogra. Tentei consertar, mas não sei se deu certo. Tudo bem. Né? Deixa eu continuar a ler o texto, vai ser melhor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Esse é o apelo de hoje. Se você quiser entregar a tua vida a Jesus e andar com Jesus, saiba, é uma bênção andar com Jesus, mas haverá um momento, de maneira terrível, serão atribulados e vão matar vocês. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Lá, Jesus começa a história dizendo: vede que ninguém vos engane. E aqui, no verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, a gente não pode se acostumar com a iniquidade. A gente não pode se acostumar com o pecado. A gente não pode se acostumar com a injustiça. A gente não pode se acostumar a ver cenas de mulher sem roupa na televisão. A gente não pode se acostumar com a proposta de pornografia persistentemente no Facebook. A gente não pode se acostumar com a mentira, a gente não pode se acostumar com a falsidade, a gente não pode se acostumar com aquilo que está relacionado a pecado e a iniquidade. A iniquidade ao nosso redor se multiplicará, a mentira, o engano, a competição, tudo isso se multiplicará. Nós não podemos nos acostumar com isso, porque a gente funciona diferente, nós somos cidadãos do reino dos céus. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se o diabo conseguir temperar com enganos e mentiras o nosso conceito de cristianismo, o nosso conceito de evangelho, o nosso conceito de vida cristã, o nosso conceito de oração, o nosso conceito de mover do Espírito Santo, a questão dos prazeres pessoais. Se o diabo conseguir tirar Jesus e colocar eu mesmo, o nosso próprio ego, no centro da nossa própria vida, com muita facilidade, nosso amor a Jesus vai esfriar. Porque quem está no centro? É Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
esse será salvo. Amém? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino. E evangelho do reino aqui é o evangelho puro de Jesus Cristo. É a boa notícia de que Jesus é o rei, de que ele entrou em cena na história, e eu não preciso ficar mais cativo de qualquer espírito de engano nenhum. Amém? Esse evangelho do reino é que faz a diferença em nós. Sabe, amados, a gente vive num tempo muito estranho, que parece o seguinte às vezes, até entre os cristãos, às vezes é o seguinte, a pessoa é sócia do clube, ela é sócia de alguma outra coisa e é membro da igreja. Ela é membro do, como é que chama o clube aqui na cidade? O Country, ela é sócia do Country, ela é sócia do Sesc, ela também é membro da igreja. Tem festa aqui, ela vai aqui, tem evento aqui, ela vai aqui, tem evento na igreja, ela vai na igreja. E às vezes conflita a agenda da igreja com o do country, de qualquer outro evento, e ela escolhe, às vezes ela abre mão da igreja para ir para lá, então ela vai para lá, com muita facilidade, parece que está tudo no mesmo nível. Sabe, o ser membro da igreja, em muitos cristãos, é exatamente igual a ser sócio de um clube. E não faz diferença nenhuma quando eu deixo de ir aqui, ou deixo de ir a um evento no clube, e fico em casa assistindo Faustão. Faz diferença. Sabe, é a mesma coisa. Mas aí, eu lembro de Jesus, do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é a notícia de que o Rei Jesus chegou e mudou todas as coisas. O Evangelho, o cristianismo, ele não existe para resolver os nossos problemas, ou para satisfazer as nossas necessidades, ou para atender os nossos desejos. O Evangelho do Reino não é assim. Nós não estamos no centro. Nós não estamos no centro. Quem está no centro é o Rei do reino, é Jesus, a gente vive em função dele. Sabe, o Evangelho, para muitos, é definido ou resumido como ter uma agenda de igreja no final de semana. Meu Deus do céu, será que esses estão no time dos últimos versos do Salmo, do Mateus capítulo 24? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quem são aqueles que perseveram? E vão para as cabeças, vai até o fim. Custe o que custar, haja o que hajar. Não existe, tá? Falei errado. Tá? Não existe hajar, ok? Aconteça o que acontecer. É a causa da minha vida, não é uma agenda de final de semana. O Evangelho, a igreja de Jesus Cristo, não é uma agenda de final de semana, é a causa da minha vida. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Não importa se eu estou muito ou pouco doente, se eu estou são ou pouco são. Não importa se a economia do país está vacilando, não importa se eu estou com dificuldade na minha vida, não importa se eu estou com algumas tribulações, o Evangelho é a causa da minha vida.
porque eu ia para o inferno e eu fui resgatado, porque o rei da minha vida mudou. Antes eu estava sujeito ao império das trevas, o pecado exercia governo na minha vida, mas Jesus entrou em cena, eu respondi ao seu chamado e aceitei a morte na cruz do Calvário como minha pela fé, aceitei a ressurreição de Cristo 3 dias depois como a minha ressurreição, a vida de Cristo entrou em mim, o Rei Jesus entrou em mim, e o ego foi para o ralo, os deuses, os ídolos da minha alma foram para a sepultura, agora Jesus é quem manda, eu vivo por Ele, porque tudo foi criado por meio dEle e para Ele, é esse tipo de vida que eu vivo agora. Não tem nada a ver, se Deus não me atende às orações, então eu me desanimo, eu me entristeço, nem vou na igreja porque Deus não está me ouvindo. Ei! A gente precisa perseverar, porque tem estruturas dentro de nós nem sabemos, nem nós sabemos o quanto de engano e de conceito errado que tem dentro de nós. Daí a necessidade de lermos a palavra de Deus, de comermos a palavra de Deus, de clamarmos ao Senhor, para que nos encha de luz, de iluminação, para que as verdades de Deus revelem as mentiras que estão dentro de nós, para que eu seja curado, e as estruturas que se levantaram contra o conhecimento de Deus dentro de mim, sejam destruídas, as fortalezas da alma sejam destruídas. Já não sou mais escravo dos ressentimentos, já não sou mais escravo dos medos, nós cantamos isso. Já não sou mais escravo das feridas do passado, já não sou mais escravo das mentiras, não sou mais escravo das injustiças ao ponto de me afetar a saúde emocional, eu já não sou mais escravo das minhas próprias emoções, Jesus é Senhor. Nós precisamos comer a palavra de Deus para que a verdade revele o nosso interior e para que Jesus entre em cena dentro de nós e vá trazendo curas, novos níveis de cura, novos níveis de revelação, novos níveis de crescimento, novos níveis de maturidade, novos níveis de experiências com Deus, com o sobrenatural, com a eternidade, com os anjos, com o seu Espírito, com o amor de Jesus cada vez mais, novos níveis. Agora, as estruturas de engano dentro de nós amarram o nosso crescimento, nos faz escravos dos ressentimentos, escravos dos medos, pode ser medo de cucaracha. Quem sabe o que é cucaracha? É barata. Pode ser medo de barata. Comecei a namorar com a pastora, não sabia que ela tinha pavor de barata. Hoje ele não tem mais. Mas eu não sabia, ela tinha pavor de barata. Matei uma barata na igreja com a sandália dela. Ela falou, Paulinho, lá, mata barata, mata barata. Não, aí jogou o chinelo, catei, pá! Macetei a barata na parede, sujei a parede, mas aí ela grudou no chinelo. No salto, aí eu pensei, vou aprontar com a Cecília. Mas não sabia que a coisa era doentia. Aí eu peguei com a barata grudada na sandália, fui na direção dela. Olha. Ela entrou em pânico, ela perdeu o controle. Isso começou a gritar, e saiu correndo, e eu me divertindo com aquilo, saí correndo atrás dela, com a barata grudada na sandália.
E ela olhava para trás e gritava, para com isso! E eu, correndo atrás dela. Eu já me arrependi disso, eu já pedi perdão, tá? Imagina a cena. A gente era 2 adolescentes. Ela saiu correndo, desceu as escadas correndo, e eu correndo atrás dela, saiu pelo corredor, e eu correndo atrás dela, fui na direção da casa da zeladora, tinha uma zeladora no prédio da igreja, ela foi correndo, gritando, abre a porta, abre a porta, ela queria entrar e fechar, para não deixar eu entrar, né, e eu correndo atrás dela, quando ela consegue entrar, ela estava branca, pálida, a dona Palmira, que era a zeladora, quando me viu correndo atrás dela, gargalhando, rindo, me divertindo, a barata já tinha caído da sandália, eu nem sabia mais onde estava a barata, mas ela viu a cara da Cecília, ela me deu uma bronca, mas uma bronca, que eu nunca mais esqueci da bronca, me esqueci do resto também, mas a bronca valeu. Você é maluco, olha como essa menina está. Aí que eu olhei para ela e fui ver, ela estava sem cor. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que o negócio era tão complicado. Depois, ela curou, né? Ela não tem mais medo de la cucaracha e ela lida de boa, né? Às vezes, ela mesmo mata, às vezes pede para mim, mas está tudo certo, né? Está tudo certo. Agora, medo, quais são os nossos medos? A gente pode experimentar a cura e libertação dos nossos medos, dos medos da nossa alma, mas Jesus tem que ser governante, Jesus tem que governar essas áreas da nossa vida, sabe, amados, ser membro de uma igreja não é ser igual a funcionário de uma empresa, ou membro de um clube, não, o evangelho não é uma agenda de final de semana, o evangelho é uma causa de vida ou morte. O evangelho é a causa da nossa vida, e ela é de vida ou morte. Nós já morremos para o mundo e para o pecado, agora ela é a causa da nossa vida. Ou eu vivo essa causa integralmente, ou eu estou enroscado no presente e no futuro. Sabe, gente, isso confronta a minha própria vida, e às vezes os meus cansaços e os meus próprios desânimos. Parece que a nossa geração, ela se entristece e se frustra e desanima com muito pouco. Parece que qualquer coisa é motivo para eu desconfiar do amor de Deus, é motivo para eu não ir à igreja, não ir à célula, é motivo para eu dar marcha ré na vida, ou ficar simplesmente em cima do muro para ver a banda passar. Parece que por muito pouco a gente abandona a fé. E afeta o nosso cristianismo. Paro de orar, não leio mais a Bíblia. Por muito pouco, gente. Eu não consigo deixar de pensar em alguns crentes do primeiro século que era a causa, entregar a vida para Jesus, era o seguinte, o cristianismo estava sendo perseguido. Quando Pedro prega em Atos 2, e 3.000 se converteram, quando eles disseram assim, eu serei discípulo de Jesus Cristo, eles estão também assinando o óbito. Prosperidade, eles estão dizendo assim, eu me tornei um seguidor de Jesus Cristo, a família vai dizer para ele, estou deserdando você agora. Já não tem mais patrimônio, já não tem mais herança, já não tem mais grana, já não tem mais dinheiro. Não tem, perdeu tudo. Para nós é muito fácil. Sou seguidor de Jesus. Havia perseguição dos judeus e dos romanos. Descobriram a casa de um crente, os soldados entram lá, matam a esposa na frente dos filhos e do marido, depois mata os filhos na frente do pai, bota fogo na casa, põe ele na rua, batem nele quase até morrer,
Ele sai levantando, ele se levanta, sai andando, olha para trás, mataram a sua casa, mataram a sua família, destruíram a sua casa. E ele fala assim: Jesus, eu preciso da tua direção agora, da tua força. Aí ele conhece um grupo de cristãos que estão se reunindo e passa a se reunir com eles. E sabe o que eles estão fazendo? Adorando a Jesus, o rei do reino. E ele entra no grupo e é abençoado, é acolhido pelo grupo, perdoa os caras. Ele é a causa da vida dele. Se tiver prejuízos ou morte, faz parte, porque a causa é valiosa demais. A causa do Evangelho, ela é virtuosa demais. Ela custa caro, porque se não custasse caro, desculpa a redundância, não valeria nada. Ela vai custar caro para você e para mim. A causa do Evangelho vai custar aquilo que você quer, vai custar aquilo que você gosta, vai custar os teus sonhos. Vai custar aquilo que te faz bem. Vai custar muitas vezes aquilo que te faz se sentir confortável. Vai custar um tempo a mais no sofá. Vai custar um tempo a mais na internet. Vai custar muita coisa, porque vale. Porque o Evangelho vale. Tem preço. A graça de Deus está sobre nós, claro que está. Mas há um grande problema da gente ver a graça como algo apenas de graça, porque nada é de graça. Alguém pagou alguma coisa. Quando o perdão vem para nós, não é porque simplesmente Deus esquece. Espera aí, a justiça de Deus exige que o preço do pecado seja pago. Então alguém pagou. Tudo que vem de graça para nós pelo Evangelho de Jesus Cristo é porque alguém pagou. Jesus pagou. É um papo. Nesse papo, eu quero só propor. Vamos avaliar o nosso cristianismo. Porque isso é tão importante, amado. Porque aquilo que nos afeta na nossa vida e nos desanima e nos enfraquece, se tiver no lugar certo dentro de nós e Jesus estiver no controle, aquilo que hoje nos afeta não nos afetará mais. Aquilo que nos enfraquece hoje não nos enfraquecerá mais. Porque está tudo no seu devido lugar dentro de nós. Cuidado, ninguém vos engane. Fica de pé comigo, por favor. Abaixa a sua cabeça, por favor. Por favor, olha para dentro. Fecha os teus olhos e olha para dentro. Olha para dentro do teu coração. Olha para dentro do teu coração. Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. O Evangelho é a causa da sua vida ou da sua morte. O centro do Evangelho é Jesus. É o Evangelho do reino. Esse reino tem um rei. A boa notícia é que o Rei Jesus chegou, Ele entrou em cena.
Ele entrou em cena para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do pecado, para destruir as cadeias da iniquidade dentro de nós, para destruir tudo aquilo que nos trazia medo, para destruir todos os falsos deuses, os ídolos de dentro de nós, para destruir as fortalezas dos espíritos de enfermidade, as fortalezas dos espíritos de enfermidade no corpo, de enfermidade na alma. Jesus entrou em cena para destruir tudo aquilo que antigamente nos escravizava. E Jesus entra em cena, ele fala: eu sou o rei, eu é que mando nesse negócio, eu sou o rei de paz, eu sou o rei de cura, eu sou o rei da alegria, eu sou o rei, mas eu tenho que estar no centro. Por isso, aquele que teme ao Senhor não teme, aquele que anda com o Senhor não teme más notícias. Porque Jesus está no centro. Ele está no centro das minhas finanças, Ele está no centro do meu casamento, Ele está no centro da minha vida sentimental. Eu não preciso de um namorado ou uma namorada, eu preciso de Jesus. Sim, Ele sabe quem será, então procure nele. A gente precisa de Jesus, mais do que qualquer outra coisa. Ele é o rei do reino, Ele é o rei do reino. Avalia teu coração, avalia teu coração, avalia a tua saúde, avalia o teu interior. Se para você esse negócio de igreja de Jesus Cristo, como é que está? Tem o mesmo nível de importância de qualquer outra coisa, de trabalho, emprego, clube? Avalia teu interior. Fui salvo, conheci a Jesus, agora eu sou membro da igreja, legal, bênção, legal mesmo, bênção mesmo. Não. O cristianismo é uma causa, você deve viver ou morrer por ela, porque Jesus já morreu por você. Tem preço para viver o cristianismo? Tem sim. Abrimos mão de muitas coisas pela vontade de Jesus, porque Ele é o rei, Ele está no centro, Ele é digno, Ele que foi para a cruz, Ele que é o rei do reino. Toda a paz está nele, toda a restauração está nele, todo o poder está nele. É Jesus. Ele é que dá sentido a todas as coisas. Jesus é que dá sentido à igreja. Jesus é que dá sentido no meu levantar, no meu deitar. Jesus é que dá sentido no meu dia a dia. Jesus é que dá sentido. Jesus é que dá sentido a tudo, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu sou de Jesus, eu tenho vivido para Jesus, eu tenho amado Jesus, eu tenho perseguido Jesus no melhor sentido, eu tenho buscado a intimidade com Jesus, eu tenho buscado a sua palavra, eu tenho orado mais, eu tenho uma disciplina de oração. É a causa da nossa vida. Jesus é a causa da nossa vida. Se colocarmos Jesus no seu devido lugar, as coisas que hoje nos afetam não nos afetarão mais, porque tudo vai estar no seu devido lugar. É o que Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus. Senhor, ajuda-nos a não ficarmos reféns de qualquer tipo de espírito de engano na nossa vida e no nosso cristianismo. Pai, por favor,
por favor, ajuda-nos. Nós queremos Jesus governando a nossa vida, Jesus no centro. Ele é a nossa motivação, por Ele levantamos de manhã. Por Ele eu levanto da minha cama. Por Jesus eu me movo. Por Jesus eu trabalho. Por Jesus eu sirvo. Por Jesus eu ministro. Por Jesus eu como. Por Jesus eu me movimento. Por Jesus tudo. Por Jesus tudo. Porque Ele é tudo. Ele é tudo. Profetizamos Jesus como o Supremo Senhor das nossas vidas. O Supremo Senhor da igreja aqui. Jesus, nós te queremos, hoje mais do que ontem, hoje nós queremos o Senhor mais. Jesus, te queremos mais, te queremos mais, te queremos mais. E livra-nos de qualquer espírito de engano que contamine as tuas verdades, que atrapalhe, ofusque, escureça as tuas verdades. Ó Deus, livra-nos disso no nome de Jesus. Entra em cena, Jesus, nós te convidamos, vem e toma o centro da nossa vida, porque onde o Senhor entra em cena, onde o Senhor está, acontecem as grandes transformações, as grandes curas, as grandes mudanças, a salvação chega, a alegria chega, o sentido da vida chega. Onde o Senhor está, Jesus, onde o Senhor está, e queremos que o Senhor esteja no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro do nosso ministério, no centro do nosso dia a dia. Jesus, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, na igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na vida de cada um de nós. E eu oro agradecido, porque sei que o Senhor quer isso, e sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e o Senhor vai trabalhar, e o Senhor vai fazer coisas, e eu te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, por favor, e fala com ele alguma coisa abençoada, e fala assim: seja Jesus o centro. Seja Jesus o centro da sua vida. Seja Jesus o Rei. Amém.